Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos que entraram nesse canal. Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Vamos entrar no canal com alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor nesta noite. Toda honra e toda glória seja dada ao meu Senhor. Ele é merecedor de toda honra e toda glória. Engrandecido e exaltado seja o nome dele. Eu não me canso de adorar, de glorificar, de exaltar o santo nome do Senhor, porque ele é merecedor de toda honra e toda glória. Ele é dono desse canal, é dono da nossa vida, glória a Deus, aleluia. E ele nos ama e ele nos traz uma palavra abençoada nesta noite. Para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus, entre neste canal com alegria, entre deixando o seu like, se inscrevendo, fazendo a obra, ajudando o canal a crescer, em nome do Senhor Jesus, levando o ID para todos aqueles que precisam, como é um divisor de água para mim, para você, será para outras pessoas, em nome do Senhor Jesus, que é onde esta palavra chegar, que ela vem impactar ao coração dos nossos irmãos como espada de dois gumes, fazendo efeito. Glória a Deus, aleluia. E a palavra hoje é grande e a pastora não pode falar muito. Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir os ouvidos, vamos prestar atenção, porque toda explicação que está na Bíblia vai ser a palavra de hoje, porque a palavra é grande. Glória a Deus, se o vídeo ficar grande, demora muito a editar ele. Glória a Deus. Então, vamos ficar na palavra, vamos inclinar os nossos ouvidos a palavra do Senhor, porque tudo o que o Senhor quer entregar para você está aqui. Glória a Deus, aleluia. Vamos tomar posse em nome do Senhor Jesus? Vamos aprender mais? Entra aí com alegria em nome do Senhor Jesus neste canal. Fazer a diferença aí em nome do Senhor Jesus, receber com amor, com carinho, coração quebrantado, para receber a palavra de Deus. Aleluia, que Deus se compaz, Deus se agrada, Deus ele se alegra daquele que obedece, ele está vendo você, ele está me vendo. Convide ele para pairar aí. Eu já convidei ele aqui, ó, para pairar aqui em nome do Senhor Jesus. A pastora se preparou, está em consagração, já apresentou a palavra para o Senhor, já soltou as lágrimas dela ali no cantinho, na parede, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor, ele quer o coração quebrantado aqui para me passar a palavra para você em nome do Senhor Jesus. Convidei já ele para pairar aqui, já posso sentir, me sinto leve como isopor, porque ele já tirou todo o fardo, me deu dele, leve, glória a Deus, o fardo do Senhor é leve. Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te convido mais uma vez, já convidei o Senhor aqui várias vezes. O Senhor sabe. Eu sei que o Senhor se faz presente aqui, Espírito Santo. Eu convido o Senhor para vir aqui apaziguar essa palavra comigo. Em nome do Senhor Jesus, que não seja da minha boca carnal, mas que seja da boca do Espírito Santo, para passar ali para o outro lado, para meus irmãos ouvir, entender e compreender o que o Senhor quer, o que o Senhor quer dizer, o que o Senhor quer apresentar, o que o Senhor quer falar. Em nome do Senhor Jesus, eu convido, eu convoco o Senhor neste momento para estar aqui do meu lado, para ministrar esta palavra ali, que não sou eu que esteja ministrando, mas o Senhor me usando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Vamos receber aí em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E hoje a palavra é linda e maravilhosa. É o Deus verdadeiro. Olha aí. O Senhor hoje ele vai te explicar como ele é, como ele age, como ele deve ser, como ele deve ser reverenciado, o poder dele, as grandezas dele. Aqui é o Deus verdadeiro. Não tem enganação aqui não. Glória a Deus. Esse Deus que está te apresentando essa palavra aqui, ela é viva. Ele é vivo nas nossas vidas. Se nós colocar ele em primeiro lugar e honrá-la. Glória a Deus. E nós vamos hoje para Tesalonicenses 1, capítulo 1 e versículo 9. Meus irmãos, entenderam? 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. 9. Porque eles mesmo anunciam de nós qual a entrada que devemos para convosco, e como dos ídolos,
vós converteste a Deus para vencer, para ver. Vou começar de novo aqui, meus irmãos, para meus irmãos entender direitinho. Tessalonicenses, 1, capítulo 1, versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual entrada que devemos para convosco, e como dos ídolos vós converteste a Deus para viver ao Deus vivo e verdadeiro. Olha aí, nós temos que se converter dos ídolos para viver ao Deus vivo aqui. A palavra está falando aqui em nome do Senhor Jesus. Nós não temos que reverenciar Deus, os ídolos, não. O Deus aqui, ele tem que ser reverenciado como um Deus só, único. Glória a Deus. Vamos lá para a palavra? Percebemos ao longo de toda a história o homem sempre em busca de Deus verdadeiro. E o Deus que os povos tanto procuravam. E o Deus que Paulo foi anunciar em Atenas, o Deus que até então era desconhecido para os gregos. Paulo estava tornando conhecido dos atenienses por meio da pregação do Evangelho de Cristo. Paulo anunciou para os gregos o Deus onipresente, o onipotente, onisciente, transcendente, imanente, criador, fonte de tudo o que existe, ilimitado, no espaço infinito, e Pai de toda a humanidade. Glória a Deus, aleluia. Está Atos capítulo 17, versículo 24, versículo 30. Está escrito. Glória a Deus. O Deus desconhecido que Paulo anunciou para os gregos é o Deus que faz os céus e a terra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E o homem, a sua imagem e semelhante. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27. E o Deus que prometeu redimir a humanidade por meio do descendente da mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E que preparou uma arca de salvação para Noé e sua família. Em Gênesis capítulo 7, versículo 1. E o Deus que chamou Abraão e prometeu abençoar todas as famílias da terra por suas descendências. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e versículo 3. E o Deus Altíssimo de Melquisedeque e Deus Altíssimo de Melquisedeque. Em Gênesis capítulo 14, versículo 18, versículo 20. O Deus desconhecido é o Deus Todo-Poderoso de Abraão. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1. O temor de Isaac. Em Gênesis capítulo 31, versículo 53. O poderoso de Jacó. Gênesis capítulo 49, versículo 24. O pastor de Israel. Gênesis capítulo 49, versículo 24. E o grande eu sou, da sarça ardente, que apareceu a Moisés no deserto.
Gênesis capítulo 3, versículo 14. E o Senhor que libertou Israel do Egito com mãos fortes e braços estendidos. Êxodo capítulo 13, versículo 3. O Deus zeloso, poderoso e temível, mais do que todos os deuses. Aleluia, glória a Deus. Os meus irmãos estão vendo aqui? Aqui o refrão fala assim, o Deus verdadeiro. E aqui o Senhor está se apresentando como Ele é e como Ele se apresentou para os profetas do passado. Glória a Deus, vamos aprender mais um pouquinho aí em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Em Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. E o Deus da santidade. Em Levítico capítulo 19, versículo 2. O Deus que transforma maldição em bênção. Deuteronômio capítulo 27, versículo 5. Que é a verdade e a rocha perfeita. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. O Deus conquistador da terra prometida. Glória a Deus, aleluia. Libertador dos oprimidos. Glória a Deus, aleluia. E o Deus que transforma fracassos em vitória. Aleluia. Em Ruth, capítulo 4, versículo 15, que não aceita desaforos dos gigantes, Golias. Aleluia. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, que eleva o homem do pasto para o trono. Eita glória. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 8. E o Deus que cumula o homem de sabedoria e riquezas. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, versículo 12. E o Deus que humilha a soberba de Senaqueribe. 2 Coríntios, capítulo 32, versículo 21 e versículo 22. O Deus que restaura a sorte do seu povo. Aleluia. O Deus que reconstrói a história. O Deus que faz o mal cair sobre a cabeça do arrogante. Amã e reveste a situação desfavorável do seu povo. Glória a Deus. O Deus desconhecido é o mesmo que muda o cativeiro de Jó. Jó 42, versículo 10, versículo 12. O Deus que é a alegria e a fortaleza. Glória a Deus. Do seu povo. Aleluia. O Deus da prudência e da sabedoria. O Deus que tem um tempo determinado para tudo o propósito debaixo do céu. E o Deus do verdadeiro amor e da pureza. O Deus maravilhoso, conselheiro e forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, é o Deus que livrou Jacó do inimigo, mais forte do que ele. O Deus das infinitas misericórdias. O Deus da glória de Israel. Em Ezequiel capítulo 43, versículo 2, o Deus que revela mistérios das infinitas misericórdias. Em Lamentação, capítulo
3, versículo 22 e versículo 23. O Deus da glória de Israel. Em Ezequiel capítulo 43, versículo 2. O Deus que revela mistérios. E o Deus da compaixão. Em Oséias capítulo 11, versículo 4. Que derrama o seu espírito sobre toda a carne. Aleluia. Em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, o Deus da justiça social. Em Amós capítulo 5, versículo 24, o Deus que pune os zombadores do seu povo. O Deus que reveste situações irrevestíveis. O Deus que perdoa e esquece as nossas iniquidades. Aleluia! E fortaleza no dia da angústia. O Deus dos grandes avivamentos. Em Abacuque capítulo 3, versículo 2, o Deus que revoga sentenças. Glória a Deus, que é dono de toda a riqueza do universo. O Deus renovador, o Deus abençoador e o Deus Emmanuel, que está conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23, o Deus libertador dos oprimidos pelo diabo. Em Marcos capítulo 5, versículo 1 e versículo 20, o Deus que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em Lucas capítulo 19, versículo 10, o Deus que se faz carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14, o Deus que habita na igreja por meio do Espírito Santo. Aleluia! Em Atos capítulo 2, versículo 1 e versículo 4. E o Deus justificador. Romanos capítulo 5, versículo 1. O Deus da operação espiritual na igreja. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. O Deus da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, Deus libertador da escravidão, do pecado. O Deus que nos deu a vida justamente com Cristo, perdoador os nossos pecados. Em Efésios capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, é o Deus que supre cada uma das nossas necessidades. O Deus de toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 19, vivo e verdadeiro. O Deus que nos escolheu desde o princípio para a salvação. Glória a Deus, aleluia. Engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. O texto é grande hoje, glória a Deus, mas o Senhor é conosco. O Deus salvador de todos os homens. O Deus que nos guarda até o fim. O Deus de toda a graça. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. E também o Deus do perdão. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, o Deus superior. Em Hebreus capítulo 7, versículo 22, o Deus perfeito, que não sofre mudança, em quem não há sombra de variação. Em Tiago capítulo 1, versículo 17, o Deus da viva, o Deus da
viva esperança. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, o Deus que não retarda a sua promessa. Segundo Pedro, versículo 3 e versículo... Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, o Deus de amor. E 1 João, capítulo 4, versículo 8, e ainda o Deus amado. E 1 João, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, o Deus da prosperidade e da promessa. Glória a Deus. O Deus da prosperidade e da saúde. O Deus da multiplicação e o Deus todo-poderoso que era, que é e que há de vir. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eita glória, é grande o texto, hein? Vamos ter paciência aí, vamos aprender mais um pouquinho em nome do Senhor Jesus. Eita glória. Agora a conclusão. Diferentemente de todas as demais religiões, somente o cristianismo trouxe o conceito de um Deus pessoal e tão próximo do homem. As demais religiões apregoam um Deus muito distante da realidade humana, totalmente inaceitável. Porém, o Deus apresentado pelos cristãos é um Deus grandioso que nem os céus nem a terra podem comportar, mas cabe dentro do coração contrito de todos aqueles que se voltam para ele. Isaías capítulo 57, versículo 15. Eita glória, aleluia! A palavra hoje foi forte, hein? Grande. Aí para os meus irmãos aprender em nome do Senhor Jesus. Deus aqui, ele está falando sobre ele. As grandezas e a majestade dele, os poderes dele, o que ele fez, o que ele faz, o que ele vai fazer. Glória a Deus, aleluia. Esta palavra, ela vem confrontando aí a esta tela. Glória a Deus, aos meus irmãos. Vamos entender mais um pouquinho aí do que o Senhor é, do que ele é soberano, que ele quer ser honrado pelas obras dele, as grandes obras. Ele faz, ele fez e ele continua fazendo. Glória a Deus, ele fez, ele faz e ele continua fazendo. Não tem limite para o Senhor. Ele tudo faz, tudo executa. Aqui a palavra está falando, está exortando aqui. Para os meus irmãos aumentar a fé aí, que nada é impossível para Deus. Se ele quiser acabar com o mundo hoje, ele acaba. Se ele quiser acabar com a violência hoje, ele acaba. Se ele quiser apaziguar a paz na terra, ele apazigua. Se ele quiser apaziguar a guerra, ele apazigua. Mas ele deixa acontecer porque o homem, a natureza do homem é uma natureza rebelde, né? Então vamos orar pelo nosso Brasil, pelo nosso país, vamos orar esse Deus que tudo pode, tudo faz, tudo executa. Vamos entregar nas mãos dele, vamos apresentar para ele que ele sabe de todas as coisas. E se não cai uma folha de uma árvore, se ele não permitir, e não cai um fio do seu cabelo, se ele não permitir. Então, se acontece alguma coisa na face da terra, no Brasil, no mundo, aonde estiver acontecendo, é porque ele está permitindo. Então, vamos orar a Deus e deixar ele fazer a vontade dele, em nome do Senhor Jesus. E com esta palavra linda e maravilhosa, você recebe Jesus como seu único Salvador, nesse dia chamado hoje, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Receba, tome posse em nome do Senhor Jesus, esta palavra aqui, edificante, que nos dá sabedoria gratuitamente, não paga nada a faculdade aqui do Senhor Jesus, glória a Deus, do grande Deus, que ele não divide a glória dele com ninguém. E você que saiu, receba ele de volta, porque você não tem um Deus que zela tanto de você como esse aqui, ó. Não existe outro. Ele te ama, ele quer te resgatar, quer te salvar, quer te curar, quer te dar bom ânimo e quer te levantar no meio dos príncipes e das princesas, te levantar do pó, da cinza. Tá gemendo aí?
Olha aqui, um Deus que tudo pode, tudo faz, tudo executa. Tome Ele, se apresente para Ele, entregue a sua vida para Ele. Em nome de Jesus, fica com esta palavra abençoada. Esta palavra aqui, segundo o coração de Deus para você, para nós aprender mais. Eu já tomei posse em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e tenha uma boa noite.